Oi, vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e logo no começo do vídeo eu peço para vocês deixarem um like, deixarem um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento, principalmente ali nas primeiras horas em que o vídeo é postado, então eu conto com a ajuda de vocês. Quero pedir também que vocês de vez em quando dêem uma olhada na comunidade aqui do canal, porque caso aconteça alguma coisa, eu não consiga postar o vídeo no dia, eu vou deixar um recado ali. Então, aí vocês vão saber por que que eu não postei o vídeo, enfim, ou por que atrasou. Então, sempre dê uma olhada na comunidade do canal. Dito tudo isso, bora lá para o caso de hoje. Antes de começar o caso de hoje, eu já aviso que esse caso é de arrepiar, tem muitas reviravoltas. É preciso que vocês prestem bastante atenção, porque teve muitas pessoas envolvidas nesse caso. E, enfim, é um caso revoltante também, vocês vão entender por quê. Hoje eu vou falar de Raina Harrison. Raina nasceu em 6 de maio de 1976, no condado de LaPorte, que fica a cerca de 100 quilômetros da Grande Chicago. E ela era filha de Ben e de Kylie Harrison. A Raina tinha duas irmãs. A Lauren, que era a irmã mais velha, era 10 anos mais velha que a Raina. E a Raina também tinha uma irmã mais nova, que era a Wendy, que era ali a caçulinha da família. A Raina é descrita por todos como uma garota muito alegre, muito esperta. Ela não era uma ótima aluna, mas ela cumpria ali com as obrigações que ela tinha que cumprir. E em 1993 ela estava com 16 anos e estava no ensino médio. Todos os colegas contam que ela era muito animada, ela fazia parte da banda marcial da escola. É uma banda em que as pessoas geralmente elas fazem ali algumas coreografias referentes ali ao que eles estão tocando. Ela tocava três instrumentos diferentes, que eram instrumentos de sopro, e ela era muito empenhada nessa atividade. Além disso, nessa época ela já tinha tido dois empregos, mas agora ela havia começado a trabalhar em uma clínica veterinária. Ela falou para muitas pessoas que esse era o emprego dos sonhos dela, porque ela gostava muito de animais, seja gato, cachorro, cavalo, e ela teria a oportunidade de ter contato com esses animais. E além disso, isso serviria como um treinamento para ela, porque ela gostaria de fazer, de cursar, né, o curso de medicina veterinária. Então ela estava muito empenhada, muito animada, era um emprego de meio período. Então, de manhã ela ia para a escola e à tarde ela iria, né, cumprir as suas tarefas ali naquela clínica veterinária. O turno dela era das 15 às 18 horas, então ela tinha um tempo ali para cuidar da vida particular dela também. Em 26 de março de 1993, a Raina, ela iria cumprir ali o que ela tinha que fazer, ela ia para a escola, voltava em torno do meio-dia, almoçava, fazia algumas coisas, e nesse dia ela estava muito animada porque ela havia sido convidada pelo seu namorado, Matt Elser, para jantar em um restaurante bastante elegante que ela queria conhecer há algum tempo. A Raina estava muito animada para esse encontro, porque ela e o Matt, eles haviam se separado durante um período, então eles estavam voltando àquele relacionamento, e ela estava botando ali muitas expectativas em tudo aquilo, naquele encontro. Então a irmã dela conta o quanto ela estava animada, ela estava pensando em que roupa vestir, como ir para esse encontro, mas como ela tinha um trabalho por volta das 14 horas, ela se arrumou para ir para o emprego, ela colocou uma calça jeans, um sapato preto e pegou uma jaqueta que ela sempre usava, aonde quer que ela ia, ela sempre levava aquela jaqueta, que na verdade também era um presente que o Matt havia dado a ela. Ela pegou as chaves do seu carro, que era um Ford bege, e se dirigiam então à clínica veterinária. Matt Welser era um rapaz muito gentil, os pais da Raina gostavam bastante desse rapaz. Ele era uma pessoa muito, um rapaz muito trabalhador, ele tinha ali ideias de um futuro, então eles colocavam também altas expectativas nesse relacionamento. E o Matt, no dia 26, naquela sexta-feira, ele apareceu na casa da Raina por volta das 19 horas. Ele bateu na porta e quem atendeu foi o Ben, o pai da Raina. O Matt disse então que estava ali porque ele havia ido buscar a Raina para um jantar, e o Ben falou que a Raina ainda não havia voltado do emprego. Então o Matt ele foi convidado a entrar para esperar um pouco, só que o tempo foi passando, o Matt ficou um pouco preocupado, ele estranhou porque a Raina, ela sempre seguiu os horários dela e ela estava bastante atrasada. O pai também se preocupou, assim como a mãe,
e eles então ligaram para a clínica veterinária. Só que o telefone tocava, tocava e ninguém atendia. O Ben e o Matt resolveram então ir até a clínica veterinária. Eles acharam que poderia ter acontecido alguma coisa, só que quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. Todas as luzes estavam apagadas e o carro da Raina não estava no estacionamento. Então eles voltaram para a casa da família, Ben contou a sua esposa e eles começaram a ligar para vários amigos da Raina para saber se de repente algum deles tinha visto. Só que ninguém sabia da Raina, era como se ela tivesse desaparecido completamente. Então eles ficaram bastante preocupados, teve ali um certo alvoroço naquela noite de sexta-feira. O Matt também estava preocupado, ele estava ligando também para outras pessoas para saber se alguém tinha notícias. A Wendy, que era a irmã mais nova da Raina, ela não estava em casa, mas ela chegou ali por volta das 10 horas da noite. Ela notou todo aquele burburinho, aquele clima tenso. Ela soube então que a irmã havia desaparecido, então ela disse para os pais: olha, nós precisamos ir até a delegacia. Então a Wendy, que era a irmã mais nova, e o Ben, que era o pai, foram até a delegacia para registrar, né, um boletim de ocorrência ali com relação ao desaparecimento da Raina. Entretanto, quando eles chegaram na delegacia, o policial que estava ali disse que ele não poderia fazer nada, que na verdade a Raina tinha 16 anos, ela era uma adolescente, de repente ela estava se divertindo em algum lugar e que a família deveria esperar 24 horas. Isso era 1993, então os procedimentos policiais eram diferentes do que a gente conhece hoje. A família de Raina ficou desesperada, mas eles não tinham muito o que fazer nesse momento. Assim que o dia de sábado, no dia 27, amanheceu, eles fizeram vários cartazes com fotos da Raina, dizendo que ela estava desaparecida, e eles pediam informações. Várias pessoas se envolveram, amigos da família, amigos da Raina, começaram a procurar por ela. Eles fizeram um grande alvoroço ali no condado de LaPorte. É uma cidade pequena, na época tinha ali pouco mais de 20 mil habitantes, então todo mundo estava muito preocupado. Não era o tipo de local em que crimes aconteciam ou que pessoas desapareciam. A polícia viu todo aquele movimento e eles pensaram, né, que eles deveriam ajudar também. Além disso, a partir do momento que aqueles cartazes foram colocados pela cidade, duas pessoas diferentes que não se conheciam acabou ligando para a polícia e elas ofereceram ali o que parece ser algo verídico que realmente aconteceu. Elas contaram histórias semelhantes que elas haviam passado por volta das 18 horas pela clínica ali. Então elas olharam, elas viram que tinha uma moça conversando com dois caras que estavam dentro de um carro. Isso é bem interessante porque uma dessas pessoas falou que a moça que tinha ali a aparência da moça que estava nas fotos ali dos cartazes, ela parecia bastante exaltada, parecia como se ela estivesse brigando com alguém ali. E os policiais ficaram pensando quem seria então esses dois rapazes que estavam conversando com a Raina justo no horário em que ela saía da clínica ali depois do expediente. Eles pensaram que poderia ser Matt e mais alguém. Eles o chamaram para um interrogatório, mas ele deu ali a versão dele, aonde ele estava, então possivelmente não era ele. E eles queriam saber quem eram essas pessoas. Ao mesmo tempo, chegou uma ligação ali também no departamento de polícia, dizendo que o carro da Raina estava, na verdade, em uma estrada um pouco isolada, que ficava ali a cerca de 14 quilômetros da clínica veterinária e que o carro parecia ter sido abandonado. Os policiais, quando chegaram no local, a primeira impressão que eles tiveram é que o carro de repente teve ali uma pane, estragou alguma coisa, de repente a Raina abandonou o carro e foi embora. Isso porque o capô do carro estava levantado, então eles começaram a olhar dentro do carro, mas algo chamou a atenção deles. O que era? A bolsa dela estava ali no banco do passageiro, então não fazia muito sentido que o carro tivesse estragado e ela tivesse saído andando, porque ela não deixaria a bolsa ali com os documentos, com os pertences dela. Outras coisas também chamaram a atenção. A chave do carro estava na ignição. Um técnico, na verdade um mecânico, foi chamado para o local, mas ele não notou nenhuma coisa estragada no carro. Na verdade, o carro estava funcionando perfeitamente. Então, os policiais pensaram que algum cenário sinistro havia sido, né, feito ali, porque como assim o carro estava funcionando? Por que a bolsa dela estava ali? Eles deram uma olhada no porta-luvas, eles encontraram o anel
Inicialmente eles acharam que era do Matt, então eles iriam questioná-lo com relação a isso. E o que é importante ressaltar é que os policiais chamaram a perícia para o local, eles queriam ver se eles encontravam algum DNA, algum sinal de luta, alguma coisa diferente, mas não tinha nada nesse sentido. Uma coisa interessante é que esse carro ele estava numa estrada que era bem contrária ali, que era a direção da casa de Raina. Então a família não entendeu porque o carro estava naquele local, não era um caminho que a Raina costumaria fazer, porque ficava no sentido contrário da casa. Todos sabiam que ela gostaria de ter chegado em casa logo depois do trabalho, ou seja, logo depois das 18 horas, porque ela contou para o Wendy que ela gostaria de chegar, tomar banho, usar a roupa que ela havia escolhido para o encontro. Então não fazia muito sentido que ela tivesse pelo menos ter ido em algum outro local e por isso o carro dela estaria ali. Todos ficaram pensando se de repente não se tratava de um sequestro. Mas os policiais estavam fazendo o trabalho deles, eles falaram com o Matt novamente, mostraram aquele anel para ele, ele disse: "Não, esse anel não pertence a mim, na verdade esse anel deve pertencer ao Jason Tibbs." Os policiais então perguntaram quem era o Jason e o médico contou então que na verdade se tratava de um ex-namoradinho da Raina e que agora os dois eram amigos e que ele não tinha nenhum problema em relação ao Jason e da Raina ser amiga dele, porque ele era muito seguro com relação ao relacionamento que ele tinha com a Raina, ele confiava muito nela, mas ele sabia que a Raina, ela conversava bastante com o Jason e de repente ela deu alguma carona para ele, e os policiais então deveriam falar com o Jason. Jason era um rapaz, ele havia largado do ensino médio, ele tinha uma ficha criminal, isso porque ele havia sido preso por roubo. Não foi um roubo violento, mas ele ficou retido por um tempo. Ele ficou numa prisão que era como uma escola, ele acabou aprendendo uma profissão ali, que era a questão de mecânica de automóveis, então era uma coisa que ele sabia bastante. E quando ele foi questionado sobre aquele anel, ele disse que sim, aquele anel pertencia a ele e que ele havia esquecido no carro em um momento em que a Raina o chamou para ver alguma coisa relacionada ao rádio que não estava funcionando. Os policiais então queriam saber o que Jason fazia por volta das 18 horas e na noite daquela sexta-feira em que Raina desapareceu. Jason contou que ele esteve em uma região que tinha vários trailers ali. Ele ficou dando aulas particulares de matemática e ciência para duas garotas que ele conhecia. Logo depois disso, por volta ali das 19 horas, mais ou menos, um amigo dele chamado Shed o chamou para jogar caça-raposa, que é tipo um jogo de pique-pega, né? Como é conhecido aqui no Brasil. E ele foi então jogar com o Shed e várias outras crianças em um outro local. E depois que ele terminou esse jogo, um outro amigo dele foi buscá-lo para que eles pudessem jogar videogame. E ele ficou na casa desse outro amigo, na companhia também de uma outra pessoa, até por volta das 3 horas da manhã. Mas os policiais, eles ficaram desconfiados com relação ao álibi que o Jason deu, até porque eles sabiam, a família havia contado para os investigadores que o Jason ele ficava fazendo várias investidas com relação à Raina, eles não tinham mais nada, mas ele até escreveu uma carta para a Raina falando sobre os sentimentos dele, que os dois eram amigos, mas que ele ainda gostava muito dela e que ele gostaria de ter uma chance. Vai que agora que a Raina havia voltado a namorar o Matt, ele tinha ficado com ciúmes e resolveu fazer alguma coisa. Então os policiais também queriam checar o álibi porque ele disse que por volta das 18 horas ele estava dando aulas particulares de matemática e ciência para duas garotas, mas ele havia abandonado o ensino médio. Será que ele tinha muita coisa para ensinar para outras pessoas? Mas quando eles verificaram, eles viram que o Jason realmente era muito bom em matemática e ciências. Na verdade, eram as únicas matérias em que ele conseguia nota na escola, então poderia ser possível que ele estivesse dando aulas particulares. Eles conversaram com várias crianças que disseram que estiveram com o Jason naquela noite jogando caça à raposa e também conversaram com os amigos que ele disse que ficou ali por volta da meia-noite até 3 horas da manhã jogando videogame. E todos eles confirmaram o álibi do Jason. Então era um álibi muito sólido, tinha muitas pessoas falando que sim, havia estado com ele. Então possivelmente
ele não era um dos rapazes que foi visto ali no estacionamento da clínica conversando com a Raina. Além disso, o Jason foi uma pessoa muito prestativa, ele foi uma das primeiras pessoas a sair a procurar por Raina. Ele mobilizou ali várias pessoas também da banda marcial que ela tocava, então as pessoas estavam vendo o quanto ele estava empenhado naquela busca e ninguém acreditava que ele poderia, de repente, fazer alguma coisa contra a Raina. Acontece que 6 dias se passaram e não houve nenhuma movimentação com relação àquele caso. A polícia resolveu fazer uma coletiva de imprensa, eles queriam atualizar a população sobre o que eles sabiam até então e também dizer que a família havia oferecido $1.000 para um fundo de recompensa e também uma outra pessoa, uma pessoa anônima, havia oferecido 5.000, então eles tinham 6.000, né, no fundo de recompensa para oferecer a alguém que desse uma pista nova, que de repente ajudasse a chegar até a Raina. Eles também informaram que a Polícia Estadual havia se envolvido no caso e até o FBI. Tanto é que a Polícia Estadual ofereceu ali vários materiais, na verdade eles ofereceram um helicóptero para que pudesse ali fazer uma varredura pela área. Então tinha bastante gente envolvida, tinha muita gente empenhada em encontrar a Raina. E foi quando então houve uma chamada telefônica para a polícia de uma pessoa dizendo que a jaqueta da Raina estava numa estrada que ficava ali mais ou menos próxima de onde o carro dela havia sido encontrado. Quando os policiais chegaram lá, eles recolheram essa jaqueta e a família realmente falou que essa jaqueta era da Raina, que ela havia ganhado do Matt e aonde quer que ela ia, ela sempre levava aquela jaqueta. Uma coisa interessante sobre essa jaqueta é que ela estava num local em que a polícia já havia passado, muitas pessoas já haviam ido até aquele local e eles não a haviam encontrado antes. Então alguém de repente colocou aquela jaqueta naquele local, ou seja, plantou aquela pista. Uma outra coisa interessante que aconteceu é que a cidade se mobilizou. O time de beisebol e também uma padaria local também ofertou uma determinada quantia de dinheiro para o fundo de recompensa. E nesse momento o fundo de recompensa contava com $36.000. Então era muito dinheiro, isso era 1993. Os policiais acreditavam que isso poderia incentivar mais pessoas a ligar para o departamento de polícia e de repente a ajudar eles a chegar até onde Raina estaria. Mas acontece que um mês se passou e não teve muita movimentação nesse caso. E no dia 27 de abril de 1993, tem um lago ali perto da região, né, da cidade do condado de LaPorte. Pai e filha estavam ali no local, eles tinham ido pescar juntos, eles estavam ali se divertindo. O pai estava ali na beira arrumando a questão do que ele tinha que fazer ali com a questão da pesca, colocando o que precisava ali no anzol. A filha começou a caminhar ali na beira do lago. Foi quando ela viu algo que parecia ser uma tartaruga. Ela ficou curiosa, ela se aproximou para ver o que era, mas quando ela chegou mais perto, na verdade se tratava de um sapato e ela observou que o que estava ali, na verdade, se tratava de uma pessoa e essa pessoa não estava com vida. Ela correu direto para o pai dela, desesperada. Esse homem ligou para a polícia, que imediatamente, ao chegar no local, verificou que se tratava de uma mulher. Todos sabiam do desaparecimento de Raina, mas não poderia dizer que era ela, até porque aquele corpo estava ali, parecia que bastante tempo, então estava em elevado estágio de decomposição. A perícia tinha que fazer o trabalho dela. O que os policiais encontraram é que essa moça, essa mulher, tinha 2 anéis. E quando eles pegaram esses anéis, um tinha o nome de Matt e o outro tinha o nome de Raina. Então, sim, deveria se tratar de Raina. Mas eles esperaram os exames odontológicos e para confirmar, né, que realmente se tratava dela. Esse caso é muito triste porque o Ben e a Karen, que eram os pais da Raina, eles contam que durante todo aquele mês eles sempre deixavam a luz da varanda acesa, que era algo que eles sempre faziam, porque quando as filhas saíssem, voltassem, a luz estaria acesa, seria mais fácil para elas entrarem, então eles sempre deixavam aquela luz acesa na esperança de que Raina retornasse. Mas agora eles estavam recebendo a notícia dos policiais que, infelizmente, ela nunca mais retornaria para casa. O que a perícia verificou no corpo da Raina é que ela poderia ter sofrido algum trauma ali na região do pescoço.
tinha alguns indícios de que de repente ela sofreu uma constrição ali no pescoço e de repente perdeu a vida. Não poderia se dizer muita coisa com relação ao fato de ter tido alguma relação íntima forçada, porque o corpo estava em elevado estágio de decomposição. Mas uma coisa que eles aferiram ali naquele momento é que poderia se tratar de um crime passional, porque aquilo parecia um crime íntimo de que alguém estava com raiva dela e de repente resolveu eliminá-la. Mas então, no dia 1º de maio de 1993, a família pôde dar o seu adeus à Raina. Foi feito um funeral para ela, a polícia estava presente, eles queriam observar de perto todas as pessoas ali. Eles achavam que poderia ser alguém da família, alguém que tivesse, que fosse algum conhecido da Raina. Eles acreditavam se tratar de um crime íntimo, até porque aquela cidade ali não tinha muitos crimes, então poderia ser alguém que tivesse alguma rusga com a Raina e resolveu então se vingar. E uma coisa interessante sobre esse caso é que logo depois do desaparecimento da Raina, alguns dias depois, a polícia fez um teste do polígrafo com algumas pessoas que eles achavam que eram suspeitas. Uma foi com o Mente, que era um namorado. Eles também fizeram um teste do polígrafo com o Jason, que era ali o amigo, mas que queria também namorar com ela. E eles fizeram o teste do polígrafo com uma terceira pessoa que eles não divulgaram quem era. Mas agora, depois que o corpo havia sido encontrado e que todos sabiam o desfecho daquela história, houve uma denúncia para a polícia logo depois do funeral de alguém dizendo que, na verdade, acreditava que o responsável por aquilo fosse aquela terceira pessoa que eles haviam feito o teste do polígrafo. E pasmem, essa terceira pessoa que eles não haviam divulgado até então e que a pessoa ali estava fazendo a denúncia anônima, quando fez o teste do polígrafo, realmente deu ali algumas inconsistências, teve alguns sinais de que de repente aquela pessoa estava mentindo. Mas quem era essa terceira pessoa? Bom, essa pessoa era Raymond McCartney. Quem é Ray? Ray, na verdade, era o cunhado da Raina. Lembra que eu falei para vocês que ela tinha uma irmã 10 anos mais velha, que era a Lauren. A Lauren, na verdade, ela já era casada com esse rei, tinha os filhos, tinha ali a família dela. Mas o esposo dela já tinha ali tido alguns problemas com a Raina. Pasmem. Quando a Raina tinha 11 anos, esse rei, ele começou a se relacionar com a Raina e não foi de forma consensual, ele começou a, né, vocês sabem o que, dessa moça, dessa menina, né, na verdade ela era uma criança, ela tinha 11 anos, isso durou por volta ali de 2 anos, até que aos 13 anos ela acabou engravidando. Então não foi mais possível esconder aquela questão, ela acabou contando para os pais, que levaram até uma clínica, e eles acabaram retirando esse bebê, mas a polícia foi acionada porque se tratava de uma criança. Então, eles contaram ali o que havia acontecido, que ele havia, né, enfim, dessa menina. E a Raina contou também que durante todo aquele período ela sabia que aquilo era errado, que aquilo não era certo, mas ela nunca tinha falado nada antes até então, porque o rei sempre a ameaçava e também ameaçava toda a sua família, inclusive ameaçava tirar a vida dos sobrinhos da Raina, que eram também, né, os filhos dele. Então ela tinha muito medo, então ela acabava não reagindo a nada daquilo e não contando nada para ninguém. O rei, ele sofreu um processo, ele foi julgado e condenado. Só que durante o julgamento dele, pasmem, os pais e a esposa dele, a Laurie, pediram e imploraram ao juiz que ele não fosse preso porque ele tinha 2 filhos para criar, que de repente ele poderia responder por aquilo em liberdade condicional. E sim, o juiz acatou. Tanto é que ele foi condenado à liberdade condicional por 3 anos. E durante esse período ele deveria ter ali um acompanhamento de alguns conselheiros e também fazer terapia. Mas as coisas não são tão simples assim. Esse cara teve problema ali com um grupo de terapia que ele fazia. Ele teve ali muitas questões envolvidas, tanto é que ele foi convidado a se retirar daquele grupo de terapia. Um dos terapeutas, que era uma terapia individual que ele tinha que fazer também, contou que ele era uma pessoa complicada e que ele com certeza reincidiria no crime dele. Ou seja, ele era uma pessoa, enfim, problemática. E
Mesmo com tudo isso, ele ainda continuou em liberdade condicional. Eu não sei como isso aconteceu. E só para piorar, isso me deixou tão revoltada nesse caso. Me contem aqui o que vocês acham sobre isso. Mas o que me revoltou é que o rei ele continuou casado com a Lauren e ele também continuou frequentando a casa da família de Raina. Tanto é que os pais da Raina disse ter perdoado o rei depois de tudo que aconteceu. Eu fiquei pensando que isso era tão absurdo. Essa garota, ela foi ali, teve toda essa situação problemática. Ela não deveria ter mais contato com esse homem. No entanto, os pais dela, que deveriam protegê-la, disse que iria perdoar esse cara e ainda permitia que ele ainda frequentasse a casa da família. Ou seja, eu não sei, ela só precisava de proteção e nada disso foi dado a ela. Eu imagino a vida triste, terrível que ela tinha por ter que conviver com aquele cara que muitas pessoas sabiam que ela não gostava e que ela tinha ali uma determinada aversão com relação a ele. Dessa forma, a polícia, sabendo de todo aquele histórico familiar, eles colocaram os olhos sobre o Ray. Eles tinham ali muitas desconfianças com relação a ele, até porque antes do corpo da Raina ser encontrado, ele já havia sido chamado, só não havia sido divulgado que ele estava sendo investigado. E inicialmente ele contou que naquele dia, na tarde, na noite de sexta-feira em que a Raina desapareceu, ele estava com a Lauren, mas depois ele acabou mudando esse álibi. Ele contou que na verdade ele estava trabalhando em uma fazenda, ele estava cuidando de alguns animais. E o interessante é que essa fazenda em que ele estava trabalhando ficava bem próxima da área onde o carro da Raina foi encontrado. Então, era bem suspeito, mas depois que o corpo foi encontrado, os policiais pensaram, bom, ela não está só desaparecida, ela perdeu a vida dela, esse cara, ele parece ter muita coisa a ver com o que aconteceu, então a gente vai, né, emitir aqui um mandado de busca para a casa dele, ver se a gente encontra alguma coisa relacionada ao que ocorreu com a Rainha. Então, no dia 7 de maio, os policiais foram à casa do rei McCartney, que ele morava ali com a sua esposa Lauren. Eles encontraram duas armas e também encontraram uma arma de choque. A perícia seria conduzida ali, mas a gente sabe que a Rainha ela não teve ali, ela não sofreu nenhum tipo de disparo, né, decorrente de uma arma de fogo, mas eles iriam analisar. Testes forenses também estavam sendo analisados com relação ao carro dela, coisas que eles encontraram ali. Eles queriam checar para ver se eles encontravam algum DNA, alguma impressão digital do Ray naquele carro, mas eles teriam que aguardar esse material. Outra coisa que aconteceu foi que no dia 11 de maio, o Ray apareceu por vontade própria na delegacia e dessa vez ele estava mudando novamente o álibi dele. Ele contou que, na verdade, por volta das 5 horas da sexta-feira, do dia que a Raina desapareceu, ele esteve sim muito próximo ali da clínica onde ela trabalhava. Ele contou que foi ver uma casa, isso foi conferido, ele realmente foi ver uma casa ali na área, tinha uma testemunha, né, que esteve com ele e falou sobre isso. Mas ele contou que depois que saiu, né, dessa casa em que ele foi ver, ele foi até a clínica da Raina. Ele foi ali falar com ela, ele queria vê-la. Eu imagino o desespero dessa menina ter que conviver com esse cara e ele ainda meio que ficar ali circundando ela. Ele contou que ele foi falar com ela, ele só queria, enfim, falar com ela, ele não disse exatamente o que. Ele contou que ele só falou, ele não foi muito bem recebido por ela, então ele foi embora e ele nunca mais viu a Raina. Isso era muito estranho porque parecia que ele estava indo ali dizer, olha, se eu fui visto ali na área, pode ser que isso aconteceu, mas eu não tenho nada a ver com o que ocorreu com ela. Muitas entrevistas foram conduzidas com muitas pessoas ali da cidade. Muitas dessas entrevistas as pessoas acusavam o rei. Eu acho que exatamente por causa do histórico que ele teve ali com a rainha, da questão, enfim, né? Da questão íntima. Então as pessoas desconfiavam muito dele. E sim, ele foi visto ali próximo da clínica, principalmente no horário, né, que estava próximo ali dela sair do turno dela. Só para saber, a Raina ela não trabalhava sozinha nessa clínica, ficava ela e uma outra garota. Só que nesse dia, infelizmente, essa outra garota ela teve um problema de saúde, ela começou a passar mal ali no turno dela. E por volta das 4h30, ela perguntou à Raina se ela poderia ficar sozinha. A Raina disse que sim. Então essa garota, ela não esteve ali.
É triste isso, porque se ela tivesse cumprido o turno dela naquele dia, se ela não tivesse ficado doente de repente, isso não teria acontecido. Porque há muitos testemunhos falando sobre a hora, né, em que ela saiu do emprego. Geralmente ela até dava carona para essa colega de trabalho, então isso aconteceu na hora, provavelmente, em que ela fechou a clínica para ir embora. Porque tudo indica que ela foi sequestrada ali, né, por volta das 18 horas. Com relação à irmã da Raina, que é a Lauren, que é a esposa do Ray, ela falou com os delegados, com os investigadores, ela contou que logo depois do que ocorreu com a Raina, o Ray pediu para ela aspirar o carro, então ela pensou que de repente pode ter acontecido alguma coisa. Mas ela falou que ela não achava que o marido dela tivesse alguma coisa envolvida com aquilo. Ela ainda continuava defendendo o esposo dela acima de qualquer coisa. Esse carro do Ray foi periciado, mas os peritos não conseguiram encontrar nada significativo, então eles precisavam continuar investigando o caso com que eles tinham. Além disso, eles não conseguiram ligar através de DNA ou impressões digitais o Ray àquele carro que eles acreditavam que de repente ele tinha sequestrado a Raina no próprio carro e tinha levado para aquela área que ficava bem próxima do local que ele trabalhava, mas eles não encontraram nada disso, então ele continuou em liberdade, apesar dos policiais terem muitas suspeitas com relação a ele. Muito tempo se passou e nada de novo aconteceu com relação a esse caso, exceto quando chegamos a novembro de 1994, quando a polícia estadual de Indiana parou uma van branca que estava parando, né, rodando ali pela estrada estadual. E quando eles pararam essa van, quem estava dentro? Larry Hall. Larry, ele era investigado porque teve várias acusações relacionadas a ele com relação a sequestro de algumas moças, principalmente ali na região de Georgetown, enfim, outras regiões nos Estados Unidos. Ele era como um andarilho, ele ficava dirigindo por todos os Estados Unidos. Ele era uma pessoa bastante suspeita. E os policiais pensaram também que ele poderia ter alguma coisa a ver com o que aconteceu com Raina. Isso porque, quando eles fizeram uma varredura nessa van, eles encontraram vários recortes de jornal relacionados ao caso da Raina. Além disso, eles encontraram um frasco que tinha o nome de Raina. Então eles pensaram que de repente foi ele quem sequestrou a Raina, fez, né, tirou a vida dela, e como ele não era uma pessoa que morava no local, ele estava sempre andando por algum lugar, ele acabou se estafando. Larry foi interrogado e os policiais o questionaram com relação a vários crimes, sequestros que ocorreram. Ele confessou vários deles e também confessou o que aconteceu com a Raina. Os policiais pensaram, bom, temos aqui o caso estar resolvido. Só que, claro, tem que ter uma investigação para realmente conferir se confere ali a questão dos fatos, do que aconteceu. Só que o Larry, quando ele foi questionado com relação a várias coisas, ele tinha algumas falas desconexas, ele não falava coisa com coisa. Então era muito difícil colocar ele em determinadas regiões, em contato com determinadas pessoas. Então, os policiais realmente tinham que fazer o trabalho. Quando eles começaram a averiguar tudo, principalmente os locais por onde ele provavelmente teria passado, eles não conseguiram fazer nenhuma conexão com o caso da Raina. Muito pelo contrário, na época em que ela desapareceu, naquele dia exato em que ela sumiu, ele não estava, né? Com certeza ele não estava no condado de LaPorte, porque foi provado que ele estava em um outro local. Então, mesmo ele dizendo que tinha algo a ver com aquele caso, não era possível colocá-lo na cena do crime. Então, os policiais responsáveis pelo caso da Raina disseram: bom, ele não é o responsável, pelo menos pelo que aconteceu com a Raina. Mas os policiais conseguiram incriminá-lo com relação a outros 4 casos e tinham ali muitas outras suspeitas com relação a ele. Tanto é que ele foi condenado em 1995. O investigador responsável pelo caso da Raina contou que foi um balde de água fria quando ele teve certeza que o Larry não tinha a ver com o caso da Raina, porque ele pensou que ele poderia dar um desfecho à família, mas até mesmo aquele frasco que tinha o nome da Raina não poderia ser conectado à Raina porque ela não estava tomando nada. Foi conversado ali com vários médicos com os quais ela, né, tinha feito alguma consulta e ela não estava tomando nenhum remédio, a família sabia disso, a irmã sabia disso, então não era dela.
E, né, aquele cara só tinha assumido aquilo. Na verdade, os policiais, alguns psicólogos forenses acreditavam que ele estava fantasiando com relação àquele caso, assim como ele fez com relação a outros casos, que ele acabou falando que ele era o responsável, mas ele não tinha uma conexão, não tinha como ele ter estado nos locais. Então, esse investigador, ele sentiu que ele estava de mãos atadas, mas ele não iria deixar esse caso esfriar. Ele estava determinado e o olhar dele voltou para o Ray, que era então o cunhado da Raina. E então chegamos a 1997, 5 anos depois que a Raina teve a sua vida retirada. Os policiais envolvidos achavam que tinha um caso sólido com relação ao Ray estar envolvido. Então ele foi indiciado e condenado a ficar na prisão, onde ele ficou por 15 meses até o julgamento. Mas ele, enquanto ele estava ali na prisão, um promotor que foi designado ali para o caso, ele olhou tudo que a polícia tinha ali com relação ao Ray e achava que aquilo não eram provas sólidas e que ele não poderia ir a um julgamento por aquilo. Além disso, a família de Raina, os pais e também a irmã dela, a Lauren, que era ali a esposa do Ray, contou, né, falou, deu várias entrevistas falando que o Ray provavelmente não era a pessoa responsável. Então, ele acabou sendo liberado da prisão. Bom, depois disso, o caso acabou esfriando. Os detetives responsáveis achavam que eles não tinham muito o que fazer. E se passou então ali, chegou o ano de 2008, quando uma pessoa disse ter mais informações sobre o que aconteceu com Raina. E essa pessoa era Rick Harmons. Rick era um presidiário na prisão de Indiana. Ele estava ali porque ele tirou a vida de alguém. Então ele foi preso, ele estava ali há um bom tempo. Ele ficou ali, né, pensando algumas coisas, ele se lembra de alguma situação e ele pensou que ele gostaria de compartilhar isso com a polícia do condado de LaPorte. O que Rick contou? Rick contou que no dia 26 de março de 1993, ele estava em casa, ele estava entediado, ele era apenas um adolescente, ele não tinha permissão para fumar, então ele escondia algumas coisas ali no celeiro da família. Ele aproveitou que todo mundo estava ali meio que distraído por volta ali das 19 horas da noite. Ele foi até o celeiro para poder fumar em paz. Quando ele estava ali, algo aconteceu. Ele contou que o cunhado dele, Eric Freeman, que era o namorado da sua irmã Jennifer, chegou junto com um amigo no carro. Eles pareciam estar um pouco exaltados, tanto é que eles pararam ali próximo do celeiro, eles abriram o porta-malas e ele se lembra do Eric, que era o cunhado, falar assim pro amigo: olha o que você fez, o que nós vamos fazer agora, eu não tenho nada a ver com isso, você vai ter que dar um jeito nisso. E o amigo do Eric então disse: não, calma, cara, a gente vai dar um jeito, eu sei o que fazer. Eles fecharam o porta-malas, que tinha uma moça dentro. O Rick não sabia se ela estava viva ou não, mas tinha uma moça dentro ali do porta-malas. Então o Eric e esse amigo fecharam o porta-malas e saiu, né? Na verdade, o amigo do Eric saiu no carro, levando esse carro com a moça junto, e ele se lembra do Eric entrando para dentro de casa. Na época, ele era um adolescente de 14, 15 anos, ele não estava entendendo bem o que estava acontecendo, ele achou aquilo muito estranho. Escondidinho ali no celeiro ele estava, escondidinho ele ficou, até que ele entrou para casa e não se falou mais nada sobre isso. Até que no dia seguinte ele ouviu as notícias, ouviu, né, o que estava se falando ali de uma garota desaparecida. Quando ele viu aqueles panfletos com relação àquela questão do desaparecimento, ele teve certeza que aquela moça que ele viu dentro do porta-malas do carro do seu cunhado se tratava da Raina. Rick conta ainda que esse amigo do Eric, né, o Eric era o cunhado dele, que esse amigo do Eric esqueceu uma jaqueta dentro do carro do Eric. E ele se lembra desse amigo indo buscar com o Eric essa jaqueta e levando embora. E provavelmente essa foi a jaqueta que foi encontrada naquela estrada dias depois do desaparecimento de Raina. Mas então, quem era o amigo do Eric, que era o cunhado desse Rick? Pasmem, o amigo do Eric era o Jason. Sim, o Jason Tibbs. É claro, a polícia ficou desconfiada do Rick e vai que ele estava inventando toda aquela história para fazer um acordo com a polícia. Mas muito pelo contrário, ele disse que não queria fazer nenhum acordo. Ele fez coisas erradas na vida dele, ele queria pagar por isso. Mas se ele sabia de algo, ele queria compartilhar. E ele disse para a polícia: bom, vai falar com o Eric, que é meu ex-cunhado,
Na verdade, o Eric só namorou a Jennifer, que era a irmã do Rick, eles não chegaram a se casar. E agora o Eric tinha a vida dele, tinha a família dele. Os policiais realmente foram ao encontro do Eric, mas ele se negou a falar qualquer coisa e ele negou saber disso ou do que o Eric estava dizendo. Mas a polícia continuou pressionando o Eric. Isso levou anos, na verdade. Eles ficaram bastante tempo no pé desse homem, que já agora já tinha uma família, era um homem feito. Só que o Eric falou: tá bom, vocês querem saber de alguma coisa, mas eu quero imunidade total, ou seja, eu não quero responder por nada do que aconteceu. Bom, os policiais foram até o estado e disse: olha, tem esse cara aqui, ele quer falar o que realmente aconteceu, mas ele quer imunidade total. Os promotores pensaram: bom, eu não sei se a gente quer oferecer imunidade total a ele, vai que ele realmente ajudou a executar alguma coisa muito séria ali, e de repente a gente vai deixar ele totalmente livre, que era o que ele queria. Bom, mas ele não estava disposto a abrir a boca, ninguém o forçaria a fazer isso. E né, a polícia ficou ali debatendo com o Estado com a questão de dar ou não a imunidade total, até que o Estado concordou em fazer isso, só que isso demorou 5 anos e foi somente em 2013 que o Eric ele foi ali contar o que ele sabia. Eric contou que na sexta-feira, dia 26 de março de 1993, por volta das 18 horas, ele e Jason foram até a clínica em que a Raina trabalhava. Ele contou que o Jason pediu uma carona porque ele contou que queria falar com a Raina antes de que ela, né, pudesse sair com o Matt naquela noite de sexta-feira. O Eric, ele falou: ah, tudo bem, entra aí, eu te levo até lá. Só que quando eles chegaram lá, a Raina estava fechando a clínica, ela foi em direção até o carro em que eles estavam. O Jason começou a falar para ela que ele queria ter uma chance com ela, ele poderia mostrar que ele era uma pessoa boa, que ele merecia o amor dela. Mas a Raina estava meio que cansada desse papo. Ela disse para ele: olha, a gente é só amigo e a gente vai continuar assim, porque, inclusive, hoje eu marquei, né, um encontro com o Matt, a gente tem um jantar programado para hoje, eu tô indo para casa me arrumar, não posso me atrasar. Ele contou que o Jason continuou insistindo e ali houve uma conversa, coisa e tal. E aí o Jason saiu do carro, foi em direção à Raina, que estava entrando ali no carro dela. Ele entrou no carro, ele não sabe o que aconteceu, ele entrou ali no carro, começou a dirigir o carro da Honey, falando pro Eric o acompanhar. Então ele acompanhou o Jason até algum local ali, que era a estrada onde o carro da Raina foi encontrado. Ele se lembra da Raina descendo do carro e falando: você tá maluco? Por que você fez isso? Por que você entrou dentro do meu carro? Me dá licença, né? Me dá uma chave aqui do carro. Eu vou embora para casa, preciso seguir a vida. O Eric estava no carro dele, porque ele estava acompanhando os dois naquele carro. Ele viu quando o Jason ele foi para cima da Raina e começou a fazer uma constrição na região do pescoço dela. Ele ficou olhando aquilo meio que pasmo, né? O que está acontecendo? Então ele resolveu descer do carro e quando ele se aproximou, a Raina estava ali dando os seus últimos suspiros. Ele conta que ele ficou desesperado, ele falou: cara, o que você fez? Você tirou a vida da mina. E o Jason falou: bom, é isso daí, ela não quis ficar comigo, ficou insistindo que ia para um encontro aí, não queria que isso acontecesse, ou ela ficava comigo ou não ficava com ninguém. E agora você vai ter que me ajudar aqui. Ele contou que, tipo, ele não sabia o que fazer, ele ficou com medo de ser incriminado por aquilo. O Jason pegou a Raina e colocou no porta-malas do carro do Eric e os dois foram, então, até a casa do Eric e foi quando, então, o Rick, né, que deu aquele primeiro testemunho, viu toda aquela cena. O Eric contou que ficou em casa e então o amigo dele, o Jason, saiu com o carro e só depois devolveu o carro para ele, então ele não sabe aonde o Jason ele tinha levado a Raina. E isso era tudo que ele sabia. Ele contou que antes deles saírem do local ali onde estava o carro da Raina, o Jason ele meio que simulou toda aquela questão do carro mesmo, abriu o porta-malas dela, bagunçou algumas coisas ali na bolsa dela, deixou a bolsa jogada ali no banco do passageiro, tudo para simular de repente um sequestro ou qualquer outra coisa, só mesmo para atrapalhar ali as investigações policiais. Os investigadores acreditaram nessa versão do que o Eric contou. Ele falou algumas coisas que somente os policiais sabiam com relação à cena do crime. Eles não tinham certeza sobre o fato se ele tinha ou não participado de alguma coisa relacionada à Raina, né, a tirar a vida dela. Eles souberam também que não teve nenhuma coisa, questão íntima ali. O Eric falou sobre isso, que não teve nada disso.
Mas ele tinha ali muitas informações, ele falou também sobre a jaqueta, que acabou ficando no carro dele, depois o Jason foi buscar. E agora eles queriam falar com o Jason. Em 2013, Jason era um chefe de manutenção de uma grande franquia de restaurantes. Além disso, ele tinha um negócio próprio que era de manutenção e conserto de automóveis. E tinha 3 filhos na época, ele era casado. Ele parecia estar levando uma vida boa, ele tinha seguido ali o caminho dele. Os policiais foram até ele, eles tinham testemunho, tinha também algumas coisas que o ligava à cena do crime, né, na época, mas eram apenas provas circunstanciais. Agora, os policiais tinham testemunhos, então ele seria, né, levado a julgamento, então ele foi preso. Lembre-se que na época que tudo aconteceu, o Jason tinha álibis muito fortes, tinha várias pessoas que haviam dito que estiveram com ele naquela tarde, naquela noite de sexta-feira. Só que os policiais voltaram a falar com essas pessoas, inclusive com aquelas 2 garotas que disseram que tiveram aula particular com ele. Elas contaram que só falaram aquilo porque ele pediu, ele era um amigo da família, ele sempre consertava o carro dos pais delas, então elas resolveram ajudar. Com relação àquelas crianças com quem ele havia dito que estava jogando caça-raposa, todas elas disseram que, na verdade, elas estavam jogando com o Chad e não com o Jason. Eles não viram o Jason naquela noite em que eles estavam jogando. E, novamente, o Jason havia pedido, eles conheciam o Jason, eles resolveram ajudar. Eram todas crianças, adolescentes. O Chad, que era um amigo do Jason, que disse ter ido buscá-lo ali no trailer, onde ele estava dando as aulas particulares e levado até o local onde eles estavam jogando. Ele contou que mentiu, porque o Jason pediu, eles eram grandes amigos, ele pensou que não seria nada demais, então ele mentiu com relação a isso. E também aquelas 2 outras pessoas que eram jovens que disseram estar jogando videogame com ele, não estavam jogando videogame com ele. Na verdade, eles estavam jogando videogame entre os dois e o Jason não apareceu ali naquela noite, então tudo era mentira. Aí vocês perguntam assim, mas por que essas pessoas mentiram para protegê-lo? É sabido que o Jason era um rapaz muito prestativo, as pessoas gostavam dele, ele era bem conhecido, então a maioria dessas pessoas eram adolescentes, crianças, eles achavam que não tinha nada demais e eles simplesmente mentiram. Lembra que eu falei para vocês também que a perícia teve vasculhando ali o carro da Raina? Eles encontraram um material genético do Jason, mas como ele disse que esteve ali consertando o rádio dela, então por isso possivelmente o material dele tinha sido encontrado ali. Naquela época, os policiais, como tinha ali os álibis, eles pensaram, bom, não é ele, mas agora sim estava confirmado, tinha coisas dele ali, tinha o anel, tinha a impressão digital, então ele foi a julgamento e ele foi condenado a 40 anos de prisão, onde a sentença mínima é de 20 anos, então ele pode sair em liberdade condicional em 2034. É incrível pensar sobre isso porque o Jason ele enganou todo mundo muito bem. Ele bolou ali um álibi que parecia muito sólido. Muitas pessoas testemunharam estar com ele naquele dia. Então, com certeza, a polícia o tirou de vista. Sem contar também que ele passou no teste do polígrafo. Então, tipo assim, ele não era uma pessoa suspeita, ele também ajudou ali nas buscas, ele parecia muito prestativo. Só que eu acho que a polícia deixou passar algumas coisas, eles tinham convicção certeira de que aquilo se tratava de um crime passional. Se eles tivessem ido mais a fundo nisso, eles teriam chegado nesse homem muito mais cedo. Ele ficou bastante tempo livre, ele só foi preso ali aos 39 anos de idade, então, sério, ele ficou ali, né? Sem ser julgado por nada, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. E eu achei de uma frieza muito grande o amigo dele, o Eric, contar que quando ele terminou ali de fazer o que ele fez com a Raina, ele disse: bom, ela disse que ia ter um encontro, não quis ficar comigo, se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E é triste também pensar que essa moça era amiga do Jason, pensando que ele era um grande amigo dela, e na verdade ele não era, ele estava ali querendo, né, ficar com ela, e ele estava tão disposto a isso que ele até fez o que fez. Os advogados do Jason não gostaram do resultado do julgamento, eles entraram ali com o recurso. Eles falaram que o Eric foi coagido a dizer tudo o que ele disse, que o Rick era muito jovem, que ele não se lembrava direito do que aconteceu e além disso ele fez um acordo com a justiça. Eles tentaram colocar a culpa no Ray, que era, né, o cunhado da Hannah, dizendo que ele já tinha ali um histórico com essa garota e ele quis eliminá-la porque
Todos sabem que 2 semanas antes dela desaparecer, ele teria intimamente dela novamente, e ela estava muito triste com isso. Então, tinha muitas coisas ali que poderia, né, justificar que ele fizesse o que aconteceu com a Raina. Só que o recurso desses advogados foi colocado como improcedente, e tudo isso terminou em 2019, e sim, o Jason continuou na prisão para pagar pela sua sentença. Com relação ao Ray, eu preciso dizer para vocês que ele foi preso em 2018 por agressão e algumas coisitas a mais. Ele estava ali preso, ele tinha que tomar uma medicação porque ele tinha depressão e algumas questões ali relacionadas a questões mentais. O que parece é que na penitenciária esses medicamentos não foram dados a ele e ele acabou atentando contra a própria vida. E isso acabou, né, se tornando um processo contra o Estado, porque os familiares acreditam que ele só tirou a própria vida porque ele ficou sem a medicação. Isso é possível? Sim, se ele realmente tinha um quadro de depressão e ele precisava ser medicado e essa medicação não foi dada, ele pode ter chegado ali nas vias de fato. A família de Raina criou um fundo memorial, eles dão algumas bolsas de estudo para quem quer participar daquela banda marcial, que era a mesma banda que a Raina fazia parte, então eles oferecem isso. Eu achei esse caso muito triste, porque lendo algumas informações sobre a Raina, tem algumas pessoas que falam que ela era muito alegre, ela era muito. Ela tinha ali os objetivos de vida, ela queria ser médica veterinária, ela falava sobre isso com muita empolgação, mas ela era uma garota que tinha um olhar triste. E eu fiquei me perguntando se esse olhar triste não era em decorrência ali da vida que ela tinha levado até então. Eu fico imaginando essa criança, ela foi, né, enfim, intimamente ali pelo cunhado muito cedo, ela chegou a engravidar, ela teve que retirar essa criança, ela passou por muita coisa. E mesmo depois de tudo isso, os pais dela, que eram as pessoas que deveriam apoiá-la, eu acho que eles apoiaram mais ali o genro, que era o marido da Lauren, do que a própria filha. E ela teve que conviver com esse homem durante todo esse período. É sabido que sim, ele voltou a fazer essas coisas com ela 2 semanas antes do que aconteceu com essa garota. Por isso que os policiais ficavam tanto no pé dele. Mas ele não teve nada a ver com o fim da vida dela, realmente foi o Jason. Mas eu fico pensando quantas pessoas ruins passaram pela vida dessa garota. Me conte aqui a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. É uma opinião minha, né? Eu acho que os pais não apoiaram, eu acho que ela foi abandonada nesse sentido por eles, mas enfim, vocês podem discordar, ter a opinião de vocês, fiquem à vontade. Me conte o que vocês pensam sobre todo esse caso. Eu fiquei chocada quando eu comecei a verificar todas essas coisas, essas informações, cada hora um suspeito diferente. E o Jason, né, que no final era a pessoa responsável, ele ficou ali, se safando de todas as coisas. Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana, um grande abraço e até semana que vem.